Mariana Sanches, diretamente de Washington, conosco. Olá, bom dia, querida. Oi, gente, bom dia. Saudade de vocês. Já Bom estive aqui dia. ontem, mas já estava com saudade. Vamos lá, o que você nos traz de notícias da terra do Trump? Pois é, Fabiola, o Trump está numa semana América Latina, né? Ele teve ontem com o presidente da Argentina, Javier Milei, inclusive acabou citando o Brasil novamente, disse que os países da região estão voltando a se aproximar dos Estados Unidos. E aí mencionou brevemente a conversa que ele teve com o Lula ali na ONU, voltou a criticar o teleprompter da ONU, porque ele não consegue superar esse episódio, mas disse uma coisa curiosa, interessante, Fabiola, que tem sido vista de várias maneiras. Ele falou que os Estados Unidos pretendem dar um empréstimo de 20 bilhões aí de dólares ao Milei, e que isso está claramente ligado a uma tentativa de salvar o plano econômico do argentino até que ele termine aí de passar pelas eleições de meio de mandato daqui 2 semanas. Mas que se o Milei perder essas eleições, o dinheiro vai secar, viu, Fabiola? E foi curioso isso, porque de alguma maneira parece dialogar com o momento em que um outro aliado do Trump está vivendo, né? Que é o Bolsonaro e a relação com o Brasil. Então a gente traz aí a informação de que já está na cidade o chanceler brasileiro Mauro Vieira. Aliás, ele está acompanhado do embaixador Maurício Lírio, que é o secretário de Energia, Meio Ambiente do Itamaraty, um dos melhores negociadores, aliás, do Itamaraty, e do embaixador Philip Drummond, que é o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros. Os três devem se reunir amanhã com o Marco Rubio, parte da equipe dele, e também com o embaixador Jameson Greer, que é o USTR, o representante comercial dos Estados Unidos, que lidera aquela investigação da chamada Seção 301 por práticas desleais de comércio do Brasil e que poderia trazer novas tarifas ao país, né? A nossa audiência vai se lembrar que é aquela investigação que incluiu até o Pix na jogada. Mas é isso. Amanhã a gente deve ter a primeira rodada, portanto, de negociação do tarifaço e também das sanções contra ministros, né? Estamos falando aí das restrições de visto a dezenas de autoridades brasileiras, mas também das sanções financeiras da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e a sua família, e que é uma questão que o presidente Lula quer ver discutido sim com Donald Trump, e vamos ver como é que vai evoluir a ideia de um acordo, né, Fabiola? Os americanos aqui têm me dito que o fato de o Greer estar na mesa quer dizer que a negociação comercial deve ser forte, mas o Rubio é um negociador político, digamos assim, do Trump. Não sabemos ainda se Bolsonaro vai aparecer na mesa e como aparecerá, mas outros temas são certos, como a regulação de Big Techs, a questão dos BRICS e talvez a Venezuela, que vive uma tensão bastante grande. Ontem mesmo, o Trump anunciou mais uma explosão de uma suposta embarcação de traficantes ali no Caribe, com a morte de 6 pessoas, seria um barco venezuelano, Fabiola. Estava falando antes, no seu abre aí, sobre as declarações do Trump, né, nessa conversa com ele. A gente tem até a fala dele aqui. Vamos colocar para a gente ver aí o que ele falou, o Trump, sobre o Brasil. Segue falando sobre esse bom diálogo com o Brasil. As you know, I had a very good conversation with the president. I met him at the United Nations before I went up to speak, and then I found that he didn't have a speech because I had no teleprompter. They turned off my teleprompter purposely. Desligaram até. Ele falou que desligaram de propósito. Ele acusa a ONU, né, de ter sabotado ali o discurso dele. Faz a mesma coisa em relação à escada rolante. E teve até um caso que a gente trouxe na coluna, que não tinha sido ainda coberto no Brasil, que foi uma hora a transmissão da fala dele, que era em inglês naturalmente, né, no feed aí das Nações Unidas, da agência, passou para português. Entrou a tradução por algum motivo e, enfim, a ONU disse para mim que foi porque o tradutor de português, possivelmente um brasileiro, apertou um botão errado e substituiu a voz do Trump na transmissão oficial. Causou muito barulho nas redes sociais, foi a acusação geral era de sabotagem, de calarem o discurso do presidente, mas ainda teve essa, Fabiola.
Nossa, gente, é duro, né? Porque justamente com o Trump, né, para causar ainda mais. Ô, Mari, ontem você falava sobre a ida de Eduardo Bolsonaro aí para Washington. Eles chegaram, não? Ele e o Figueiredo? Pois é, estão sim na cidade. Ambos estão na cidade, devem ter reuniões, tanto com o Jason Miller, que é aquele ex-porta-voz do Trump no primeiro mandato e que segue sendo um consultor político bastante influente na Casa Branca e que, inclusive, recentemente andou dizendo que ele gostaria de ver o Alexandre de Moraes preso. O Jason Miller tem uma questão pessoal com o Alexandre de Moraes, porque ele chegou a ser detido em Brasília, quando o Bolsonaro ainda era presidente, logo depois daquele. Na verdade, foi imediatamente antes daquele 7 de setembro, em que o Bolsonaro faz aquele discurso pedindo para o Alexandre de Moraes sair do Supremo, né? Que diz deixa de ser canalha e tal. Enfim, ele mencionava imediatamente antes dessas frases a detenção do Jason Miller, que naquele momento chefiava uma rede social, a Getter. E ele ficou detido para ser ouvido no inquérito das fake news. E esse episódio o deixou completamente marcado e é uma questão pessoal para ele que o Alexandre de Moraes seja punido. Então ele é um dos que ajudam a levar adiante essa agenda do Figueiredo e do Eduardo. Eles têm reunião então com ambos terão reunião com o Miller hoje, mas também me disseram que vão ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Enquanto isso, o que a gente tem de informação oficial é que o Mauro Vieira, nosso chanceler, não tem reuniões públicas, estará em preparação para a reunião que será amanhã com o Marco Rubio e o Jameson Greer. E essa reunião, Fabiola, deve acontecer na Casa Branca, porque o Marco Rubio é o diretor do National Security Council, do Conselho Nacional de Segurança Nacional da Casa Branca, que fica na Casa Branca. Vocês vão poder acompanhar a reunião? Óbvio que não, né, Mari? Mas tem alguma coletiva prevista? Como é que vai ser isso aí amanhã, a cobertura? Era meu sonho, né, Fabiola? Podemos ficar aqui 2 minutinhos? Eu acho que eles poderiam te convidar. Acho que não. Acho que eles não me chamariam, até porque logo depois eu viria aqui contar tudo para vocês, Sim, né, sim, Fabiola? sim. Diplomacia, eles não gostam muito dessa ideia. Ah, travou bem na hora que ela falou como é que vai ser a cobertura. Mas ela vai estar lá, como a gente já sabe. Mas não existe ainda um... Tô te ouvindo. Voltei? Ou tô? Voltei, gente? Pois é. Eu estava dizendo que não tem ainda uma previsão de coletiva. A gente sabe que o Mauro Vieira não é muito afeito a coletivas, né? Ele, inclusive, é muito discreto, não conversa em off com jornalistas, como a gente costuma dizer, quando aquelas fontes dão entrevista, sem que as aspas delas sejam atribuídas e tal, para explicar o jargão aí para quem nos acompanha. Enfim, Mauro Vieira é extremamente discreto. Talvez tenha, sim, alguma declaração dele ao final, e deve também haver declaração do lado dos americanos. Mas se realmente acontecer na Casa Branca, a gente não deve conseguir acompanhar nada e talvez nem os veja entrando nem saindo dessa reunião, viu, Fabiola?